tá fresquinho na mente, meu irmão, isso aqui é sensacional, velho. Já que começou, então vamos lá, né? Vamos lá. Então, galera, Liz nas Infinitas Terras! Hoje é um dia memorável, um dia que marcou época nos quadrinhos, ok? Tá saindo nas bancas, Lanterna Verde e Arqueiro Verde, já esgotou em vários lugares, ok, do Brasil. Você não pode perder. Uma história que se passou na década de 70, bem antes de Crise nas Infinitas Terras. Revolucionou os quadrinhos. Naquele episódio, naquela década de 70, já existia o código que teria que colocar os quadrinhos como se fosse mais infantil. E essa revista quebrou paradigmas, rompeu barreiras. Ela revolucionou essa história. Escrita por Denny O'Neil e Neal Adams, um grande roteirista e um grande desenhista. Neal Adams, quem conhece. Se trata mais nada menos do que lendas do universo DC. A DC, a editora das lendas. Nessa edição aqui, foi muito importante para a cronologia, pessoal, dos quadrinhos até o dia de hoje. Ela fala dos conflitos sociais da época, ainda fala para o presente e acredito que ainda vai falar muito para o futuro, ok? Essa história aqui é tão importante que ela recebeu até uma carta do prefeito de Nova York na edição 86, que ainda vai sair. São 3 encadernados, esse é o primeiro, volume 1, 2 e 3. O que eu tenho a dizer aqui a vocês podem pegar qualquer volume desse, não vai atrapalhar a leitura de vocês. São histórias fechadas, muita gente questionou porque deveria ser em capa duras. Mas o cara que é liso, feito eu, não pode comprar em capa dura, compra só uma edição, se não puder comprar todas. E a historinha fechada, pô. Não tem como o cara não gostar disso. Ela sai um pouco daquele tema que a gente vê de muita pancadaria e começa a falar da situação social que o mundo passava naquela época. A primeira história fala de desapropriações, ok? De propriedades que os ricaços tinham e queriam tomar das pessoas, né? Demolir e tomar das pessoas que moravam naqueles bairros mais pobres dos Estados Unidos, como Bronx e entre outros. E o Lanterna Verde faz o papel de policial intergaláctico. Ele chega lá, não sabe de nada, entra no meio de uma confusão para defender um engravatado. Esse engravatado está querendo derrubar o prédio e tirar todo mundo. E esse engravatado, o Lanterna pensa que é autoridade, porque ele está lá discutindo e o cara chega e dá um empurrão nele. Aí chega lá na hora um negro, fala com o Lanterna também, que o Lanterna ajuda todo mundo, só não ajudou a cor preta. Aí o arqueiro chega e diz: Lanterna, tu é um idiota, como é que tu faz isso, pô? Aquele cara que tu agora fosse, prendesse, que vai pra cadeia, ele ajudava em casa aquela velhinha que passava fome, era o único sustento, só ele que trabalhava. Isso se passa na primeira história. O Lanterna sempre é a pessoa que está do lado da lei, é a polícia. Já o arqueiro é aquela militância pela sociedade, pelos oprimidos. Ele sai dessa linha de justiça. O Lanterna não, ele segue o que os guardiões querem. Os guardiões não querem que ele interfira nas leis da Terra. Isso causa um grande reboliço na cabeça do Lanterna. O pessoal joga lata nele no começo dessa história e tudo. Na segunda história, a gente já fala dos índios também, em confrontos que se passa entre os brancos e os índios. E aparece a Canário Negro nesse cenário. E é uma história que se trata muito do racismo, porque tomada de terra pelos brancos, um líder religioso que hipnotiza Canário. A Canário também é massacrado nessa história. Tem outra história também que trata do trabalho escravo. É interessante você ver como isso vai falando para a sociedade. Sai daquele negócio que a gente vê, só de pancadaria. Não tem um inimigo, não tem um vilão nessa história. O vilão somos nós. Somos nós como seres humanos que fazemos as atrocidades.
Tem mais uma história envolvida com índios que fala da lenha, de contratos de lenha que tem com os índios. E que também tem uma grande repercussão entre os massacres. Os índios se sentem bem fragilizados nessa situação. Sofrem muito, não acreditam mais em nada. O povo branco invadindo, tomando as terras deles. E na última história se fala de questões ambientais, onde o guardião que está viajando... Ai, para cair o bonequinho, eu sabia que ele ia cair. Entre os guardiões que estava viajando com ele, tinha um guardião, porque o Arqueiro Verde nessa história, ele questiona os guardiões, porque os guardiões não querem que o Lanterna Verde interfira nas suas leis terrestres. Os guardiões dizem que ele não tem nada a ver com isso. E o Lanterna se questiona, ele sempre faz aquele juramento constante, o juramento da Lanterna. E é interessante você ver que o Lanterna ele não é assim tão poderoso assim, como a gente vê ele hoje. Ele está vulnerável, em certos momentos ele leva pancada, fica machucado. Tem uma briga bem violenta entre os dois, o Lanterna e o Arqueiro. O Arqueiro bota pra torar, porque ele leva o Lanterna Verde a pensar. O Lanterna Verde é sempre aquele lado de justiça, de policial intergaláctico. Ele não pensa muito, ele só quer fazer, ele é uma marionete de guardiões, aí ele começa a pensar. E o guardião que está viajando com ele, que é um dos guardiões que está viajando, ele, no final, como ele está falando essa história no final, vou retomar um pouco o que eu estava falando já para vocês. Ele pega, que é nas questões ambientais, ele tem que fazer uma escolha: ou salvar o Lanterna, ou deixar um barril cair na água do navio que estava lá, com problema, que teve uma explosão, e detonar todo o ecossistema. Aí ele pega, opta por salvar o Lanterna. Ele só poderia fazer um outro, porque ele não tinha poder suficiente para isso. E ele vai ser julgado por isso. Já vai para um tribunal onde vai ter corrupção, que retrata como é a política também do mundo. É uma história, pessoal, que você tem que pegar. Olha, se você não gostar disso aqui, é complicado. Aqui o vilão somos nós. Não tem para onde ir. Você tem que pegar, tem que ler isso aqui. Se puder pegar as três, pegue. Pare qualquer coleção da Salvat da Egomóis e pegue. Essas edições estão custando R$ 23,90. Vale muito a pena. Não são capa dura, mas são perfeitas. Eu vou abrir aqui só para vocês verem algumas imagens delas. Uma história que o prefeito manda uma carta para agradecer pelo trabalho que eles fizeram, o prefeito de Nova York. Não é qualquer história não, pessoal. Essa história vai ser publicada, essa história não, a carta, né? A carta que o prefeito mandou para ele vai ser publicada na edição número 86, ou seja, vai ser no próximo volume 2, vocês vão ver essa carta lá publicada, que foi o envolvimento de Ricardito com as drogas. Você não pode deixar de pegar essa edição. Até agora eu estou pirando com essa leitura, pô. Porque assim, por eu estudar história e ver os conflitos sociais tão grandes aqui, eu não sabia a importância dessa obra no universo dos quadrinhos. É quando a gente passa para pensar e ver que vale muito a pena. Então fica a dica aí, pessoal. Não deixe passar essa edição. Eu não vou falar muito. E assim, como eu tinha prometido, vai ter o contrato de Judas no próximo vídeo. Eu pulei, ia ser agora. Mas a empolgação foi tão grande com Lanterna Verde que eu resolvi fazer o contrato de Judas na próxima. Mesmo porque ele se passa em 84. Essa aqui se passa nos anos 70. E eu vou falar para vocês aqui que após terminar o sorteio daquela rifa, vai ter a coleção completa dessa aqui, o Novo Titã, na nova rifa. São 15 edições, ok? Capa ornada. Essas aqui foram as mensais que saíram. E depois começou a sair assim. Essas aqui eu vou colocar na rifa também, após concluir aquela. Bem, pessoal, fica a dica. dica aí. E eu também quero dizer a vocês que
eu fico pensando, lá na hora da DC ou da Marvel começar a fazer histórias mais inteligentes, sem muita pancadaria, por questões sociais. Eu acho que às vezes enche o saco você só vê vilão, vilão, vilão. Vê aí para você refletir aí nos comentários ou no grupo do WhatsApp essa questão. Histórias mais inteligentes, onde o inimigo somos nós, como é aqui, que eles enfrentam sempre a humanidade, tentando trazer o melhor, tentando ver se a humanidade acaba a fome, acaba o racismo, acaba os interesses desiguais e que todo mundo tenha interesses iguais e não fragilizar uma nação. Fica aí, quem gostou, dá um joinha, ok? E assina o canal, ok?